Olá, hoje a gente vai analisar juntos alguns cenários clínicos bem interessantes, viu? Eles são de um material de revisão para o Revalida de 2022, aquele exame super importante para revalidar diplomas médicos estrangeiros aqui no Brasil. A gente separou 5 situações. Tem emergência, segurança em cirurgia, um caso de pediatria, uma complicação na gravidez e até saúde do trabalhador. A ideia é destrinchar cada um, pegar os pontos-chave mesmo. Vamos começar então? O primeiro é um caso de pronto atendimento. Um senhor, 65 anos, diabético, olha, há 20 anos. Chega confuso. E tem os detalhes importantes. Ele começou a usar insulina há pouco tempo, iniciou caminhadas e reduziu a comida. Antes de ficar confuso, ele se queixou de suor frio, tontura. Com essa história toda, né? Idade, diabetes de longa data, insulina recente, exercício novo, menos comida. A principal suspeita, assim, de cara, é hipoglicemia. Talvez até grave. Pelos sintomas neurológicos também, né? Confusão, dificuldade para falar. Exatamente. Esses sintomas batem muito com a hipoglicemia. O exame na hora. Glicemia capilar. Tem que fazer rápido. E a conduta? Glicose na veia. Rápido também. É impressionante como essa combinação de fatores pode levar a um quadro agudo, assim, né? E essa descompensação pode ser bem rápida, mesmo com coisas que parecem boas, como caminhar mais. Sim. Principalmente se a dose da insulina não for ajustada, sabe? O exercício aumenta a sensibilidade à insulina. Aí, com menos comida junto, é uma cascata. Pode levar uma hipograve em poucas horas ou até menos. É um ponto de atenção importante. Entendi. Super importante mesmo. Bom, saindo da emergência, vamos para o centro cirúrgico. Uma mulher, 33 anos, internada para uma cirurgia de mama. Algumas coisas de segurança foram feitas direitinho. Pulseira de identificação, registro de alergia, termo de consentimento assinado, mas parece que faltou algo, né? Pois é. Faltaram passos, assim, cruciais do protocolo de segurança cirúrgica da OMS. Aquele checklist, sabe? Antes da anestesia, no sign-in, pelo que o caso descreve, não confirmaram o local da cirurgia com a paciente, nem checaram toda a segurança anestésica. E antes do corte, o time-out. Também falhou. A equipe não se apresentou, não confirmaram de novo identidade, local, procedimento, nem revisaram eventos críticos ou se o material estava estéril confirmado. Nossa! E para fechar, antes de sair da sala, o sign-out. Não fizeram contagem de instrumentos, compressas, nada disso. Nem revisaram preocupações para recuperação. E a consequência que o caso traz é um problema estético, por faltar um fio de sutura adequado. Mas isso é só a ponta do iceberg, né? Essas falhas podiam ser bem piores. Com certeza. Muito piores. Uma falha no time-out pode levar a operar o lado errado, o paciente errado, imagina. Credo. Falha na checagem de alergia, de segurança da anestesia, pode ser fatal. Então, assim, seguir o protocolo à risca não é só burocracia, é segurança, é essencial. Faz todo sentido. Mudando de novo, agora para pediatria. Uma criança de 7 anos. Chega com um edema nos olhos, sabe? Inchaço, urina escura fazendo menos xixi e dor de cabeça. E o detalhe, tudo isso começou uns 15 dias depois de uma dor de garganta com febre. Ah, essa história é muito clássica. Sugere demais uma glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, a famosa GNDA pós-infecciosa. Pós-estreptocócica por causa da dor de garganta antes, né? Essa reação nos rins. Para confirmar, a gente pede exames como um complemento sérico, o C3 principalmente, que deve estar baixo, a ASO anti-estreptolizina O, que mostra infecção recente, deve estar alta, e o exame de urina, claro, para ver sangue e cilíndrios hemáticos. Que interessante. Então, aquela dor de garganta que parecia resolvida... foi a chave para entender esse problema renal agora. Exatamente. O corpo reagindo. O tratamento, na maioria das vezes, é de suporte, né? Repouso, controlar a pressão, restringir sal, líquidos. Geralmente evolui bem em criança sem complicação. Entendido. Próximo caso. Uma gestante. 32 anos, 29 semanas de gravidez. Chega com dor lombar forte, febre, calafrios, mal-estar. E ela tinha tratado uma cistite, uma infecção urinária baixa, há 2 semanas. Dor lombar com febre em gestante. Ainda mais com cistite recente. A hipótese número 1 é pielonefrite aguda, uma infecção do rim. Que subiu da bexiga, talvez. Provavelmente. A gravidez já facilita isso, né? As mudanças no corpo, a compressão. E a cistite recente é um fator de risco claro. É um quadro que exige atenção total. Precisa internar, antibiótico na veia, muita hidratação e monitorar de perto. Monitorar a mãe e o bebê, imagino. Sim, os dois. Tem risco de complicação tipo trabalho de parto prematuro ou até sepse para a mãe. Então é internação e tratamento rápido. Certo. E para fechar, um caso bem diferente. Saúde do trabalhador. Uma digitadora com dor no antebraço e punho direito. Já faz 6 meses. Ela conta que o ritmo de trabalho é intenso, sem pausas, e que isso piorou na pandemia. E que outros colegas lá têm queixas parecidas. Esse cenário grita Lerdort. Lesão por esforço repetitivo ou doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Pela descrição, parece bem ligado ao trabalho dela, né? Digitação excessiva, sem pausa. Totalmente. A falta de pausas, talvez uma ergonomia que não tá legal. E esse contexto de pressão, sobrecarga, especialmente na pandemia, é a combinação perfeita para Lerdort. O manejo aqui tem que ser amplo. Tratar a dor, claro, mas e na causa?
orientar sobre prevenção, pausas, ergonomia. E tem a parte burocrática também, né? Fundamental, emitir a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, notificar no SINAM, que é o Sistema de Agravos, avaliar se precisa de afastamento e encaminhar para reabilitação, tipo fisioterapia, e talvez para o CEREST, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Interessante que o caso menciona também os fatores psicossociais. Pressão, medo de demissão, falta de compensação. Isso entra na conta também. Entra, e muito. O estresse, a pressão, tudo isso aumenta a tensão muscular, faz a pessoa ignorar a dor, não fazer pausa, piora tudo. Olhar para a lerdose é olhar para o trabalho como um todo, não só para o sintoma físico. Nossa, que viagem, hein? De hipoglicemia aguda a uma lesão crônica de trabalho, passando por segurança cirúrgica, infecção renal, complicação na gravidez. Um belo panorama. Com certeza. Mostra a complexidade da medicina, né? Mas o que liga todos esses casos, acho, é a importância do olhar atento. Atenção aos detalhes, ao histórico completo, aos fatores de risco, aos sinais de alerta. E ao contexto de cada pessoa. Seja no pronto-socorro, na cirurgia, no pré-natal ou no trabalho. Fica a reflexão, então. Pois é. Como será que uma comunicação melhor entre as especialidades, entre os níveis de atenção e uma adesão mais forte aos protocolos como os de segurança poderiam ajudar? Ajudar não só a tratar, mas talvez até a prevenir algumas dessas situações ou complicações que a gente viu aqui. É algo para a gente pensar, né? Como o sistema pode ser mais proativo.